悪魔の実もそうじゃ。悪魔の実とは! E se as Akumas no Mi nunca foram magia? E se o Vegapunk estivesse apenas com metade da peça do quebra-cabeça e na verdadeira origem dessas frutas estivesse escondida em um mural ancestral guardado na Terra dos Gigantes? Isso sim, o mural Hylian, visto por Frank. Com uma simples imagem desse mural, deciframos a origem das Akumas no Mi. Quer me ajudar a decifrar esse mistério? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like e, é claro, não esquece de no final do vídeo comentar se essa teoria vale a pena. Sem enrolação, vamos para o que interessa nesse vídeo. Primeiro, precisamos afirmar para que a teoria tenha sentido que Imu não é da Terra, não é do planeta de One Piece. Ele veio da Lua e que a tecnologia da Lua é super desenvolvida ao ponto de conseguir tirar o DNA de uma espécie de animal e conseguir transferir para alguma pessoa, no caso, os Lunarianos. Mas agora, com Imu na Terra, no planeta de One Piece, esqueça o DNA animal das Zoans. Por um momento. As logias e as paramécias são resultado de uma engenharia que distorce a própria realidade. Nós percebemos que aquelas máquinas desenhadas lá no mural de Hylian são, na verdade, uma máquina que produz Akuma no Mi. Imu e sua linhagem chegaram ao planeta com uma tecnologia que desafiava as leis da física. Mas eles encontraram uma barreira, a vontade de Joy Boy e a resistência natural do mundo. Imu percebeu que a biologia tinha um limite. Para derrotar as divindades locais e o próprio Sol, ele precisava de algo que quebrasse a lógica da natureza. Aí que entra o elemento proibido, o pacto com o diabo. Não estamos falando de uma figura de historinhas, mas de uma força ancestral que odeia a ordem natural desse mundo. O diabo ofereceu a Imu a capacidade de materializar o impossível, mas ele não trabalha de graça. Ele exigiu um tributo. Ele exigiu a essência da vida, as almas e os desejos. Foi nesse momento que o projeto mudou. O diabo forneceu o Sofret sobrenatural e a tecnologia que nós identificamos lá no mural forneceu o Harvard necessário para criar as frutas. Olhe novamente para o que nós descobrimos no mural. Agora tudo faz sentido. Aquelas figuras que sobem como esferas brilhantes não estão em um ritual de adoração e nem extraindo materiais do fundo da terra. Aquelas esferas são os desejos humanos que Vegapunk mencionou. Imu criou uma máquina que extrai a vontade de uma pessoa, o seu desejo de ser fogo, de ser luz, de ser uma jaqueta para aquecer as pessoas. Esses desejos são levados para um centro da fábrica onde são processados com a energia do diabo, com um pacto firmado com Imu e o Capiroto para criar as logias e as paramécias. O que acontece com as pessoas que descem após o processo? Ela simplesmente morre. É o preço a se pagar. Imu vendeu a alma de milhões de pessoas lá no Reino Antigo para poder criar um exército. Vegapunk nos disse que as frutas nascem dos desejos. Ele não mentiu, mas ele só viu o resultado, não o processo industrial. Ele entende a ciência, mas não entende o horror por trás dela. Por isso que Imu tenta a todo custo apagar o século perdido, destruir qualquer informação que leve as pessoas a entender o horror que foi criado no passado para atingir o poder máximo e construir um exército. Nós agora carregamos um conhecimento mais perigoso da história, a prova de que o poder dos deuses é, na verdade, um crime contra a humanidade. Agora pensa, se Imu tinha a fábrica e o pacto, por que ele não criou um exército infinito? Por que ele parou? A resposta é simples, Joy Boy o parou. Joy Boy não apenas lutou, ele foi maior sabotador da história de Imu. Ele roubou a chave de ativação da fábrica e a escondeu em Laugh Tale. A ideia que eu quero propor aqui é que Imu já tinha uma tecnologia muito avançada na Lua, onde poderia transferir o DNA de animais para pessoas. E ele chega na Terra, encontra a resistência de Joy Boy e dos deuses aqui, e não teria como vencer se ele não fizesse um pacto com uma outra divindade, nesse caso, o diabo.
o que fecha esse pacto, mas pede algo em troca. Eu te dou o meu poder e o diabo pede em troca a alma. Por isso que Mu tem o poder da fruta do diabo. Ele simplesmente recebe o poder e faz esse contrato, recebe, e o que ele vai fazer em troca? Eu quero mais poder, eu quero montar o meu exército. Então o que ele faz? Ele extrai o desejo das pessoas e cria as Akuma no Mi com parte desse contrato, parte desse pacto. Porque vamos pensar, só a tecnologia talvez não era possível tirar o desejo de alguém. A gente sabe que as Yuans podem sim ser mais fáceis reproduzidas por causa do DNA dos animais. Mas como que retira o desejo? Aí vem o toque. Um pouquinho de magia, nesse caso magia negra, um pouquinho do pacto com o diabo. Por isso que ele é considerado a fruta do diabo. Então, simplesmente ele cria as paramécias e as logias extraindo o desejo das pessoas que, consequentemente, morrem. Então, sua alma é entregada. É aí que entra um detalhe muito top, cara. Por que que o mar odeia os usuários de fruta? Simplesmente porque a natureza daquele mundo não concordou com isso que Mu estava fazendo. Estava extraindo, tirando os desejos das pessoas, um contrato demoníaco para poder conseguir poder. E aí, Joy Boy, não conseguindo derrotar Mu, simplesmente consegue cancelar essa produção em massa de fruta. As frutas se espalham pelo universo de One Piece, ele dá um jeito de espalhar essas frutas. As produções acabaram, então tem um limite de frutas, porque a fábrica não está trabalhando mais, e esconde essa chave. Cara, é uma teoria muito doida, muito louca, mas tem um pouco de sentido. Eu quero saber o que você acha, cara. Acha que é possível mesmo essa teoria ser verdade? Ali é uma fábrica de Akuma no Mi, um contrato com o diabo que tira o desejo das pessoas, e Mu queria um exército, queria governar o mundo através das guerras. Quero saber o que você acha. Deixa nos comentários aqui e até o próximo Papotaco. Can I be your superhero?